disponível aqui pra curar. Unção que liberta o cativo, unção de alegria. Jesus. O título da mensagem é Rompendo Limites Interiores. Limites interiores. Limites interiores. Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o seu coração, porque é dele que procedem as fontes ou saídas para a vida. Sobretudo, acima de tudo, o mais importante do que tudo que você deve guardar, proteger, é o seu coração. Porque é dali, do seu coração, e você sabe que o seu coração, que eu estou me referindo agora, não é o órgão que bombeia sangue, não é? Você já sabe disso. Eu não estou falando do órgão que bombeia sangue, eu estou falando do mais íntimo do seu ser, do homem espiritual, o seu interior, o seu coração. Então, sobre tudo o que você deve guardar, ou que você vai guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Então, assim, o que você tiver no seu interior vai gerar vida, vai ser o que você irá viver. O que você tem dentro de você é o que sairá para fora. Amém? Por exemplo, vou dar um exemplo negativo, mas você vai entender também com exemplo negativo. Se você tiver dentro de você, no seu interior, implantado, como se você fosse, como é que eu posso dizer? Corrupto, isso sairá para fora. Se você for depravado, uma hora ou outra vai aparecer. Ok? Esse é o exemplo negativo, mas eu vou trabalhar o exemplo positivo hoje. O que tiver dentro de você é o que você externará. É por isso que é importante o que você ouve, o que você costuma ouvir, o que você tem colocado para dentro, porque o que você tem colocado para dentro sairá para fora. O que tem dentro de você sairá. É por isso que é importante ouvir a palavra de Deus, ouvir, ouvir e ouvir e ouvir, e não se cansar de ouvir. Você deve ouvir a palavra de Deus até que aquilo fique implantado dentro de você, porque quando descer no seu espírito, no seu coração, não tem jeito, vai sair para fora. Amém? Por exemplo, existem pessoas que dentro delas, elas são ricas, milionárias ou até bilionárias. E porque elas são ricas interiormente, elas se tornam ricas exteriormente. Eu lembro o presidente norte-americano, o Donald Trump. Antes dele ser presidente, ele já era muito conhecido nos Estados Unidos pelas coisas que ele faz. E ele trabalha com imóveis, essas coisas, trabalhava. E ele é um bilionário, ele é um homem bilionário. Mas chegou uma época na vida de Donald Trump que ele perdeu tudo. Perdeu. Se foi. Mas aí em pouco tempo, Donald Trump já estava no seu segundo bilhão de novo. E indo para o terceiro bilhão. Alguém perguntou para ele, como é isso? Qual o seu segredo? Ele respondeu, uma das coisas que ele respondeu foi assim: eu percebi que nós estamos sempre pensando. Você está sempre pensando. Eu estou sempre pensando. Não tem jeito, você vai estar sempre pensando. Então ele resolveu pensar positivo. Esse é um dos segredos dele, mas olha, eu vou te dizer algo mais. Como ele já tinha sido um homem muito rico, aquilo estava dentro dele. Então, porque ele era muito rico interiormente, ele voltaria para o topo, mais cedo ou mais tarde. Eu lembro de uma declaração também de Silvio Santos, o homem da TV, o SBT. Ele disse que se ele perdesse tudo, ele não se preocuparia, porque ele voltaria para lá de novo.
Por quê? Porque ele não é rico exteriormente só. Ele é rico exteriormente porque ele é rico interiormente. Você entende isso? Vou te dar outro exemplo no lado oposto, no lado contrário. Você já ouviu falar de pessoas que ganhou na Mega Sena e pouco tempo depois, alguns anos depois, eles já estavam na falência de novo? Já ouviu falar disso? Já leu alguma coisa sobre isso? Eu já vi reportagem, eu já li sobre isso. Eles voltaram de novo para a pobreza. A minha pergunta é, por quê? Eles não ganharam milhões? Alguns ganharam muitos milhões. E por que eles voltaram para a pobreza de novo? Porque, apesar de eles terem ganhado lá na Mega Sena, interiormente eles eram pobres. Então, a menos que você cresça no seu interior, você não vai crescer no seu exterior. A menos que você seja grande por dentro, se não crescer por dentro, você não será grande por fora. Você é hoje o que você tem dentro de você. O que tem dentro de você. É por isso que ali diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que estiver dentro virá a vida. Eu vou te dar um exemplo. Um homem fez uma experiência uma certa vez. Todos conhecem aquele peixe, a piranha? Conhece a piranha? Todo mundo conhece. Ok, a piranha, você colocar a mão lá, ela vai acabar com a sua mão, não é? Sim ou não? Piranha é assim, e ela come os peixes, não é assim? Então um homem pegou uma piranha, colocou dentro de um grande aquário. Vamos imaginar que essa mesa aqui é um grande aquário, ela está aqui dentro. E ele colocou essa piranha aqui, ele colocou um plástico dividindo aqui o grande aquário, um plástico transparente. E ele colocou a piranha de um lado e colocou um peixe do outro lado. E aquele peixe ia nadando desse lado e a piranha nadando do outro lado. E quando aquele peixe vinha se aproximando, aquela piranha tentava abocanhar o peixe. E ela batia no plástico. E ele vinha ali nadando e ela tentava abocanhar ele e ela batia no plástico. Ela não conseguia ultrapassar o plástico. Mas ela ficou tentando por um tempo atacar ou comer aquele peixe. Mas ela não conseguiu comer o peixe. Por quê? Porque tinha alguma coisa, um limite que impedia ela de ultrapassar para comer o peixe. Limite. Então esse limite que estava aqui e para aquela piranha era invisível, ele estava atrapalhando ela de comer o peixe. Aí depois de bastante tempo, o rapaz que estava fazendo, o homem que estava fazendo a experiência, ele tirou o plástico. Ele tirou o plástico e a piranha estava ali com o peixe nadando e ela não comia mais o peixe. O peixe até passava perto dela, mas ela simplesmente deixava ele ir. Então ele observou o seguinte: o que aconteceu aqui? Foi gravado no sistema interior daquela piranha que era impossível para ela comer aquele peixe. Porque ela tentou. Então no subconsciente dela ficou gravado que ela não poderia pegar o peixe. E aí, agora não tem plástico, não tem divisória, não tem separação, mas não tem separação externa. Mas interna tem. Agora ficou uma separação no interior da piranha. Ela acredita, ela passou a acreditar que ela não consegue pegar o peixe. A mesma coisa eles fazem com aqueles elefantes. Eles pegam aquele elefante pequeno e eles amarram ele, amarra aqui a pata dele e amarra num tronco ou num poste, alguma coisa, e mantém aquele elefante pequeno amarrado ali. Então, aquele elefante, ele fica tentando sair, ele fica tentando derrubar aquilo, quebrar aquela corrente, aquela corda, ele fica tentando quebrar e ele não consegue. E ele vai tentando e ele não consegue, ele vai tentando e ele não consegue. Chega um tempo que ele desiste.
Já ficou na memória dele, no interior dele, que é impossível para ele quebrar a corrente ou derrubar aquela árvore. É impossível. Só que aquele elefante, ele não vai ficar a vida toda daquele tamanho. Ele vai crescer e virar um brutamontes. E um brutamontes que, para ele, aquela corrente ou corda seria só um pedaço de linha. E a árvore, para ele derrubaria a hora que ele quisesse. Mas acontece que foi gravado no interior desse elefante que ele não pode quebrar a corrente e ele não pode derrubar a árvore. Então ele cresce e apesar de você olhar para ele, ver o tamanho que ele tem, e você fica olhando e pensando, por que será que ele não se solta daquela cordinha ali? Porque no interior dele foi trabalhado, foi criado, colocado dentro dele que ele não consegue derrubar aquilo. A mesma coisa acontece com a gente. Muitas vezes nós somos criados de uma maneira, e quando nós crescemos, nós passamos a acreditar que aquilo, que a gente não consegue sair dali. Se você é pobre, muitas vezes você cresce, continua pobre, seus filhos crescem, nascem, continuam pobres, ficam sendo pobres e pobre continuam. Outros que são criados em casa de ricos, o que acontece? Eles crescem e ficam ricos. Todos nós nascemos nessa terra, isso é importante, como se fosse uma folha em branco. Não tem nada na nossa memória, não tem nada no nosso interior, zero. Nascemos assim, todos iguais, o rico, o pobre, o branco, o negro, o amarelo, não importa. Todos nós nascemos iguaizinhos, sem nada dentro, não foi colocado nada dentro da gente. Mas, a partir do momento que a gente nasce, os dias, as horas, os meses, vai sendo colocado algo dentro de nós. Algo começa a ser programado dentro de nós. E é por isso que rico continua sendo rico, e muitas vezes pobre continua sendo pobre. Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa, não precisa continuar sendo assim, porque uma hora que você descobre o que fazer, quando você descobre o que fazer, você pode romper esses limites. É por isso que a minha mensagem hoje vai ser sobre romper limites interiores. Você pode romper o limite que você tem. Olha, todos nós temos um limite. Todos nós temos um limite. Não importa em que estágio você esteja, você tem um limite. É até ali onde você consegue acreditar. É até ali onde você consegue ver. Provérbios 23, 7, vamos ver o que está escrito lá? Provérbios 23, 7. Eu vou ler essa em duas versões, tá bom? Põe na primeira aí, depois eu peço outra. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Isso é para todos nós. Como você imagina dentro de você, assim é exteriormente. Como você imagina no seu interior, eu vou ficar só com essa versão que ela é boa. Como você imagina no seu interior, assim você é. Então o que você tem dentro é lá fora. Vocês estão entendendo? Só que Deus, Ele nos deu instruções para rompermos os nossos limites. Deus nos deu instruções. Olha, por exemplo, vou te dizer uma coisa. Foi treinado para nós, foi falado, instruído para nós os cristãos, que se você é crente, você não pode ter riqueza, você não pode ter dinheiro, muito dinheiro não, você tem que ter só um pouquinho. Foi implantado esse sistema para todos nós. Então, as pessoas se convertem. O nosso país é um país cristão, católico cristão. Então, automaticamente nós já entendemos o seguinte: rico não é amigo de Deus. Amigo de Deus são os pobres. Isso é implantado para nós, a gente cresce com isso. Então a gente cresce pensando assim: o pastor vai pregar no púlpito da igreja sobre dinheiro e sobre a gente ficar próspero. Onde já se viu isso? Meu Deus do céu, ele não tem nem temor de Deus. Como pode ele vir aqui querer ensinar a gente a prosperar? A gente está tão bem aqui. Como pode querer? Mas olha, todos nós temos
desejo de dirigir os bons carros, de morar numa boa casa? Sim ou não, gente? Seja sincero. Seja sincero, todos nós temos sabe, você vê aqueles carros que você assiste só na televisão, você fala, que uau, que show esse carro, umas tecnologias meu Deus do céu, é só sonho. Você gostaria de ter um tipo desse de carro? Sim, é claro que sim. Mesmo aqueles crentões que dizem, não, riqueza eu não quero, isso daí não é de Deus. Queridos, eu vou te mostrar na minha Bíblia, e você vai ver na sua, que o plano de Deus para mim e para você é que tenhamos as coisas. Agora, Deus não se importa de você ter dinheiro, Ele se importa de você ser avarento. Hoje eu já li na oferta aqui que você deve ter uma parte para você, não foi o que eu disse? E uma parte para dar. Se você só quer para você, então aí está o seu problema. Ok? Mas olha, pobre ou rico, você pode ainda estar nesse pecado. Você pode ser pobre e estar sendo avarento. Não é só os ricos o rico é avarento, os pobres não. Não, querido. Você pode ser pobre e ser avarento. Alguém vai contribuir aqui, temos um projeto aqui, você gostaria de contribuir? Eu não vou tirar o meu dinheiro. Eu não vou. Parece que tem um escorpião dentro do seu bolso. Sabe o que é isso? Avareza. Porque você poderia pelo menos dar R$10. Você não pode dar 1.000, mas você pode dar 10 para o projeto. Mas você diz, eu não vou dar o meu dinheiro. Se eu der, vai faltar. Isso é avareza. Imagina aqui, gente. Vamos imaginar que eu preguei essa mensagem. Vamos imaginar hipoteticamente aqui. Eu acabei de pregar essa mensagem. Você abriu o seu coração, não ficou irritado comigo, não ficou bravo, com vontade de ir embora assistir outro culto. Não ficou. Você ficou feliz e recebeu a palavra. Porque olha, você pode ouvir essa mensagem hoje e nem receber. Sair daqui mais bravo comigo ainda. Não vou nem voltar nessa igreja. Falou de dinheiro. Não vou nem voltar nessa igreja. Mas, de qualquer forma, gente, presta atenção. Se você não ouvir a mensagem, vai ficar tudo bem para você, vai ficar igual, tudo tranquilo. E você tem direito mesmo. Mas se você deixar essa mensagem entrar em você, já vai começar a romper, vai começar a quebrar limites dentro de você. Isso, eu estou pregando isso e eu vou pregar por alguns dias, por algum tempo. Já faz tempo que eu não prego esse assunto, então não fique irritado agora comigo. Já faz alguns anos. Então, eu vou pregar essas mensagens esses domingos para você e vai acontecer o seguinte, você vai ouvir, vai entrar em você e o plástico vai sair, mas não só o plástico exterior, mas o plástico interior sairá também. Porque o importante não é sair o plástico exterior, o mais importante é sair o plástico interior. Veja, vamos ver comigo em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 6. Eu vou ler alguns versículos, vai comigo, não fica cansado agora, tá bom? 6. Acompanhe comigo, olha lá. Estas palavras que hoje te ordeno estarão na onde? Vocês estão olhando aqui? Olha para cá um pouquinho, olha para cá. Pode acreditar que é a Bíblia mesmo, tá, gente? Fica tranquilo, eles estão lá. Vocês colocaram a Bíblia aí, né? Isso é a Bíblia. Ok. Então aqui é a Bíblia. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu... Eu gosto de usar essa Bíblia, a Bíblia que eles põem lá, porque isso torna a minha mensagem mais dinâmica, ok? Mas é a Bíblia ainda. Eu tenho uma Bíblia aqui e eu tenho mais outras Bíblias aqui dentro do meu celular. Mas para mim é mais fácil eu pregar com eles comigo lá. Então assim, eu vinha falando sobre o coração até agora. Estas palavras estarão no teu... Por quê? Porque se estas palavras entrarem no teu coração, elas causarão mudanças interiores em você e romperão limites interiores. O segredo está na onde? No coração. Próximo. Versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos. Inculcarás dá a ideia de quê? Implantar, não é? O que vocês falaram? Vou de novo. Inculcarás dá a ideia de quê? Ensinar. Até que fique gravado na mente, sim ou não? Tu a inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa,
andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Meu Deus do céu. O tempo todo parece, olha, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Quando nós olhamos para a Bíblia, normalmente nós temos a tendência de pensar o seguinte: eu tenho que ler a Bíblia por causa da religião, eu sou crente. E é santo ler a Bíblia. Deus vai ver que eu estou lendo a Bíblia e Ele vai marcar um pontinho. Às vezes nós não falamos isso, mas no nosso subconsciente nós temos uma ideia de que quando Deus olhar e ver que você está lendo a Bíblia, Ele está feliz, está lendo a Bíblia. Não, querido, Deus quer que você leia a Bíblia porque você precisa romper limites interiores. Esse é o plano. A ideia de Deus é que você, lendo a Bíblia, é por isso que Romanos 12 fala sobre nós renovarmos a nossa mente. Como? Por meio da palavra de Deus. Quando você escuta mensagens como essa, já começa a mexer com você. Sabe que, deixa eu te explicar isso. Isso é tão sério e mexe tanto com a gente que, alguns ficam felizes, outros ficam irritados. Por quê? Porque, de alguma forma, está mexendo no interior das pessoas. E mesmo aqueles que estão irritados, se eles prestarem mais atenção no interior, eles vão notar que, na verdade, lá dentro deles tem uma certa alegria de ouvir essa mensagem. É sério, gente. Olha, por mais que você possa, de repente você foi ensinado por tanto tempo, e aí está o problema. Nós somos ensinados de tal forma, por tanto tempo, e nós temos aquilo como regra, como lei na nossa vida. Aquilo para nós é a verdade e nada mais é a verdade. Se alguém vier com algo diferente, eu não aceito, porque eu aprendi desde criança assim, agora você vem me dizer que não é. Agora que você vem me dizer, eu criado na igreja desde pequenininho, e você vem dizer para mim. Entende? Nós temos essas coisas. Por quê? Limites interiores. Vamos continuar dali daquele ponto? Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Próximo, 8. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Deixa diante dos teus olhos. Próximo, vamos ler o 9. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Meu Deus, cercado. Você deve ficar cercado com a palavra. Por quê? Para que os teus olhos estejam postos, fitos nela, o tempo todo, na palavra. Versículo 10. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes. Olha o plano de Deus com eles. Por que ele queria que eles inculcassem essa palavra dentro deles? Próximo. E casas cheias. Você percebe que está no plural ali? Sim ou não? Quantos de vocês estão vendo que ali está no plural? Quantas casas você precisa? Quantas? Eu não entendi. Uma. E ali diz assim: e casas cheias de tudo o que é bom. Não uma, mas casas cheias de tudo o que é bom. Vamos pensar só em uma, tá bom? Por enquanto vamos pensar só em uma. Pensa em uma casa cheia de tudo o que é bom. Eu agora vou dar um pulo ali naquela banheira, porque eu preciso de uma jacuzzi. Eu vou ligar aqui e ela vai me fazer uma massagem, eu vou só ficar deitado nela. Não, isso aí é do diabo. Isso é do diabo. Mas se alguém chegar na porta da sua casa com uma jacuzzi no caminhão para entregar e falaram que é o seu nome aqui, foi comprado para você, você não vai dizer que é do diabo, né? Parece do diabo, mas traz para cá. E casas cheias de tudo o que é bom. Queridos, vamos pensar.
Quando Deus criou, segura aí, tá bom? Quando Deus criou Adão e Eva, e antes dele criar Adão e Eva, ele preparou um lindo jardim, e ele chamou aquilo, tudo que é bom tem aqui, não é assim em Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí ele começou a criar, e Deus criava e falava, é bom. Aí ele criava outra coisa, é bom. E aí ele criava mais uma coisa e ele dizia, é bom. Então Deus criou o lindo jardim cheio de tudo que é bom. Animais, ele colocou animais. Você está com vontade de comer o quê? Eu queria comer uma picanha. Então ele pensou assim, picanha, um pedacinho de 1,5 kg? Não. Eu vou te dar um boi. Que fruta você quer comer? Presta atenção, queridos. A gente vê na história em Números 13 e 14. Quando o povo de Israel, eles foram lá espiar a terra que o Senhor ia dar para eles. Eles foram lá dar uma espiadinha só, porque eles queriam ver o que Deus estava prometendo para ver se era de fato uma coisa boa. Então, a Bíblia diz que um cacho de uva, não uma árvore de uva, um cacho de uva, ele tinha que ser carregado por 2 pessoas. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Um cacho de uva sendo... Vinícius, me ajuda, cara. O que foi? Eu tô com um cacho de uva em... Me ajuda, rapaz. Se o cacho de uva era carregado por 2 pessoas, qual o tamanho da bicha? Da uva? Do tamanho de uma laranja, será? Agora, isso era em Números. Já tinha acontecido muita coisa na terra. Já tinha passado muita coisa. Vamos pensar então no começo, no início, em Gênesis. Gênesis. Meu Deus, eu não quero nem pensar na melancia. Fala sério, abacaxi. Pensa no abacaxi, gente. Mas veja. Eu acredito que quando Deus criou e viu que era bom, a uva pelo menos tinha que ser melhor do que aquela uva que estava ali em Números. Sim ou não? Pelo menos igual. Hein? Aí você fala, cara, Deus pensou em tudo isso? Claro que pensou. Quando você vai ter o seu bebê, você prepara tudo para ele chegar. Ele nem chegou ainda. Você já deixou tudo prontinho. A cama que ele vai dormir, as roupinhas, coisas, tudo. E aquela pilha de fralda, enfim, aquelas coisas tudo. Porque você vai suprir o seu bebê. Não é assim, sim ou não? Deus não faz diferente, Ele faz melhor. Agora, e casas cheias de tudo que é bom. Vocês têm que lembrar o seguinte, eu estou lendo a Bíblia. Pode ficar com raiva de mim, mas que eu estou lendo a Bíblia, eu estou. Ah, esse pastor, tira, rasga da sua Bíblia, joga, rasga, eu vou jogar isso aqui no lixo que eu não quero mais isso. Tudo bem, mas enquanto estiver na Bíblia e na minha eu vou pregar. Está aqui. Porque se demorar mais um pouco eu vou começar a falar sobre oração em línguas. E casas cheias de tudo o que é bom. Casas que não enchesse, não foi você que encheu. E poços abertos, isso para nós não significa nem muita coisa. Talvez pro Paulinho ali significa, né? Poços, ó, escuta Paulinho. Poços abertos que não abristes. Aqueles poços que você paga para eles virem com aquela máquina e furar. Quanto que custa um daquele ali, para furar ali? Uns 4 mil, mais ou menos. Uns 4 mil. Mas 4 mil, ele tem a chácara lá. Ali está falando sobre poços abertos que você não abriu. Então já dá para a gente entender que ali significa muito, porque ele já ia desembolsar quanto? 4 mil. Não, ele não vai precisar desembolsar 4 mil. E não é um poço não, viu? Aonde mais você quer? Aonde mais você quer ir? Ah, eu quero mais um aqui, mais 4 mil, 8 mil. Aí você pensa, eu quero uns 4. Aí vem mais para cá, 12 mil. Aí mais 16 mil. E vamos imaginar que ele queria 5. Vintão, ó. Vintão. Então significa algo para nós agora, né? Porque a gente tem ele ali, então a gente sabe. Significa algo para nós. E poços abertos que não abristes, vinhas e olivais que não plantastes. Isso aqui eu já não manjo muito, né? Vinhas de uva, não é isso? De uva que eu estou falando, justamente, né?
de uva, gente. Vinhas e olivais, que não, ali da olivais é do azeite, né? Vocês sabem que azeite, é legal assim você participar, que a gente está tendo uma ideia real do que nós estamos. De carne eu entendo. Quando eu comecei a falar do boi, eu já tive que mudar o assunto, gente. Churrasco, meu Deus. Mas vamos lá. Pensa nisso aqui. Vinhas e olivais que não plantaste, e quando comerdes e se fartar. Também só uma uva, só uma bitela já dava para... Só uma já dava para ficar cheio. E quando comerdes e te fartardes. Sabe o que é farto? Farto, sabe o que é? É quando você comeu que você não aguenta mais olhar. Não, sai para lá. Mas você não quer o doce? Não, que doce, eu não aguento nem olhar mais. Sai para lá com isso. Sabe, você está farto, satisfeito, você está cheio. Deus tem interesse em que você coma as coisas boas até ficar satisfeito. Gente, isso estava no projeto de Deus. Não estava não, eu falei errado. Está. Não estava, está no projeto de Deus. Ainda está. Próximo versículo. Olha a certeza que Deus tinha que ia acontecer com eles. Olha a certeza. Guarda-te para que não esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Eu vou ler agora em Deuteronômio ainda 8:18. Eu não planejei ler esses versículos, eu estou só deixando o Espírito Santo fluir com a gente, para ele me guiar, e aí vai fluir. Deixa eu ler o 16, a partir do 16. Não, o 10. Vocês não vão ficar bravos se eu ler o 10, né? Vamos ler a partir do 10, isso. Comerás, de novo, ó, comerás e te fartar. Parece que Deus gosta que a gente come mesmo, né? E Ele gosta que a gente coma até se fartar. Comerás e te fartarás, e depois de estar farto, satisfeito, louvarás o nome do Senhor. Você, queridos, a gente pensa cada coisa. Não, a gente vai louvar o nome do Senhor quando a gente estiver na pobreza e tudo faltando. Na pobreza tem gente que fica com raiva de Deus. Deus quer que você coma, fique farto, satisfeito e louve o nome do Senhor, teu Deus, pela boa terra que te deu. Próximo. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Próximo. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, construído boas casas e edificado nela. Isso sugere, sabe o quê? Você já construiu uma casa, morou nela e enjoei. Vinícius, enjoei. A Jane falando, Vinícius, vamos para uma nova casa, vamos construir uma nova casa. Ele, claro, deixa comigo, vamos vender essa e vamos para a nova casa. Bom, gente, eu tô lendo ali, ó. E depois de teres comido, estiveres feito, farto, e depois de haveres edificado boas casas e morado nelas. Próximo. Depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu... Oh Deus, não fala dessas coisas não. Fala dessas coisas não, que a gente é crente. E aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens. Ser abundante, não é ter, é ser abundante tudo quanto tens. Próximo. Que se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Segura aí. Olha, ele está falando o seguinte: quando essas coisas começarem a acontecer com você, você não pode esquecer o Senhor teu Deus, entendeu? Ele tinha certeza que isso ia acontecer com esse povo judeu aí. E ele disse para eles assim: quando essas coisas começarem a acontecer com vocês,
Não esqueças do Senhor teu Deus. Próximo, versículo 15. Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abraçadoras e escorpiões de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira. Próximo. Vamos ler até o 18. Que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Próximo. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Olha para mim, eu falei na minha oferta hoje aqui, na hora da oferta, que o desejo de Deus não era que você ganhasse pelo seu próprio suor o seu sustento. O desejo de Deus, sim, todos podem trabalhar e devem. Mas o desejo de Deus é que Ele traga o sustento para você, e Ele diz assim, ó: eu vou fazer isso. Não diga, pois, que no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Próximo. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força, graça, sabedoria, unção para adquirires riquezas. Não adianta vir espiritualizar agora as coisas. Ele estava falando até agora de animais, de casas, ele estava falando até agora de comer, até agora ele falou de ouro e prata. Não venha dizer que é espiritual isso, pelo amor de Deus. Ele estava falando sobre comer e ficar cheio. Ah, não, porque isso daí são coisas espirituais. E boi é espiritual? Uva é espiritual agora? Ouro deve ser espiritual. Prata deve ser espiritual. Será? Olha, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá capacidade e força para adquirires riquezas e para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, que hoje se vê. A ideia de Deus, o plano de Deus, é que nós possamos desfrutar das coisas que Ele fez. Você acha que Ele fez as coisas boas para quem? Ah, para os anjos, pastor, para os anjos. Não foi para os anjos, foi para as pessoas. Foi para você e para mim, para desfrutar. As coisas não podem nos dominar, mas nós devemos dominar as coisas, possuí-las, dominar. Agora eu vou te dizer, vamos ler aqui no Salmo. Não, primeiro vamos ler em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Aleluia. Aleluia. Você está recebendo alguma coisa? Está ficando com raiva de mim? Não, não é? Aleluia. Você sabe que tem gente que fica com raiva, né? Ah, vem aqui para assistir uma palavra e ele vem pregar isso aí. Eu estou lendo na onde? Versículo 8. Querido, olha só. Fica tranquilo, fica tranquilo. Se você não quiser desfrutar dessas coisas, fica tranquilo. Faz o seguinte. Só creia no que eu estou pregando, deixa vir para você, aí você distribui para a gente. Não, estou falando sério agora, estou falando sério. Dá uma forcinha para nós. Faz o seguinte, pastor, eu gosto das coisas espirituais, eu também. É possível que eu goste mais do que muitos de vocês aí. Mas, no entanto, eu também gosto das coisas boas, das uvas grandes. Eu gosto da carne, do mesmo jeito. Também, talvez, mais do que você. Então... gordurinha, aquela carne com gordurinha assim em volta, né? Aleluia. Aqueles lanches que o meu cunhado faz lá, que ele chama de matador, meu Deus do céu. Vamos lá. Não cesses de falar deste livro da lei. Parece que Deus insiste com isso, não é? Não cesses de falar deste livro da lei. Para quê? Para a gente ficar tudo santo. Não, querido, é para a gente colocar isso no nosso interior. Porque o que estiver no seu interior, sairá para fora. Não cesses de falar. E você tem que ler a Bíblia
e entender o que está falando. O que está falando aqui? Será que a gente precisa de tradução, de interpretação para saber o que está falando nessa primeira parte aqui? Ó? Não cesses de falar. Vamos interpretar? Não cessar de falar significa o quê, pelo amor de Deus? Não pare de... Eu não acredito nesse negócio de confissão. Então você não acredita na Bíblia. Esse negócio de confissão, confessar, ficar confessando que o pastor ensina. Eu não acredito nesse negócio não. Então assim, ó, pega aquele versículo ali, pega uma caneta e risca ele assim, ó. Risca assim, risca. Eu já sei que você já ficou sem algumas páginas que nós lemos anteriormente, mas agora você vai ficar sem esse aqui. Aí você risca assim, ó. Porque ali está falando, não para de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite. Eu ia pegar uma figura, um vídeo para eles colocar lá, mas ia dar muito trabalho para eles. Eu ia colocar uma vaca ruminando aqui. Mas você consegue imaginar uma vaca ruminando? Quem consegue imaginar? Vamos todos pensar. Todo mundo consegue. Ó, eu não tenho vídeo, então nós vamos criar um vídeo agora. Pensa numa vaca ruminando. Está conseguindo imaginar uma vaca ruminando? Sim ou não? Vocês sabem como que é uma vaca ruminando, né, gente? Sim ou não? Meditar aqui é a mesma coisa que ruminar. Como seria? Vamos ler de novo. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Queridos, meditar é também repetir em voz baixa a mesma coisa. A mesma coisa. Hoje eu vou dar um versículo para nós. Vou dar um versículo que eu vou pegar aqui na Bíblia, para a gente falar ele todos os dias, tá bom? Todo mundo vai falar e meditar. Você vai falar de noite e de manhã. Então, fazendo isso, você vai estar cumprindo já aquilo ali. Ok? Nós vamos fazer isso, todo mundo. Durante quanto tempo, pastor? Vamos fazer durante 40 dias? Todo mundo topa? 40 dias a gente meditando dia e noite. Toda hora que você lembrar, você vai falar 10 vezes por dia. Certa vez eu calculei quanto tempo eu gastava para falar o versículo que eu vou dar para vocês. O versículo é o Salmo, põe lá, Salmo 115, versículo 14. Tem a vaca aí? Põe a vaca para nós, põe a vaca. Rapaz, eles são rápidos, hein? Põe a vaca para nós aí. Não tem problema, a gente gosta. E luz, apaga a luz. Rapaz, a vaca ruminando. Pensa o seguinte, eu vou dar o versículo, Salmo 115, versículo 14. Nós vamos falar esse versículo aí durante 40 dias. Você pode falar mais, tá bom? Faz algum tempo que eu não prego isso, faz algum tempo que eu não confesso esse versículo, e eu estou voltando com a corda toda. E vou levar vocês todos comigo. Olha, o tempo que mais a igreja cresceu, mais as pessoas prosperaram, mais aconteceu coisa, foi a época que eu fiquei pregando essas coisas. Então eu vou continuar pregando essas coisas para as pessoas continuar crescendo e prosperando, e avançando, e correndo, e crescendo, e a igreja crescendo, e tudo crescendo, e você prosperando. E se não quiser o dinheiro, você vai e põe na salva, põe ali na oferta, no gasofilaço. O Senhor vos aumente bênção mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Vamos tentar uma nova versão, Tiago? Internacional. O Senhor vos multiplique a vocês e aos seus. Nós vamos falar, você vai falar assim. O Senhor, você pode colocar no plural, nos aumentará, ou no singular você pode colocar, o Senhor me aumentará. Mas aí você fala, o Senhor me aumentará cada vez mais, a mim, se você é casado, a minha esposa e aos meus filhos, ou a mim, o meu esposo e meus filhos. Se você é filho, você fala, a mim e a minha família. Você fala, o Senhor me aumentará cada vez mais, a mim e a minha família. Ok? Todo dia, 10 vezes por dia. Mas olha, você pode falar 10 vezes por dia, vai estar tudo bem. Mas se lembrar mais vezes, não é pecado, tá bom, gente? Não é pecado, porque ele fala para a gente falar de manhã, de noite, de dia e de noite. Então, quanto mais você falar, melhor. E olha, não custa nada. Eu falei que eu tinha calculado quanto tempo eu gastava. 5 segundos eu gasto para fazer a primeira confissão. Então, se eu multiplicar isso por 10, são 50 segundos. Então, quer dizer que assim, ó, se você é mais lento do que eu, em 1 minuto...
você fala esses 10 vezes por dia. Você vai só precisar gastar 1 minuto. Então, de repente, você fala, 1 minuto só, pastor? Isso aí é fichinha. Eu vou gastar uns 5 minutos. Maravilha, melhor ainda. Porque assim, ó, quanto mais você fizer, mais rápido o seu interior muda. Você entende? Olha, deixa eu te falar isso. Meditar volta lá no meditar. Josué 1:8. Esse é o versículo que você deve marcar para você falar e repetir. Ok? Põe lá pra gente. É prático, queridos. Ensinamento prático. Simples. Simples assim. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Salmos capítulo 1, versículo 3, eu acho que é o 3. Põe lá para nós. Não, põe um então, põe um. Vamos começar do 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Próximo. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. De novo. De dia. Está gostando da palavra? Você está aqui ainda comigo? Ok. Vamos continuar aqui então. Antes o seu prazer está na onde? Não é porque você é crente, é religião, hoje a gente é crente. Não, querido, é só para mudar o seu interior. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que é meditar, pastor? Ruminar, falar consigo mesmo, repetir. O Senhor me aumentará cada vez mais, a mim e aos meus filhos. O Senhor me aumentará. Olha, eu estou ruminando igual a vaca. O Senhor me aumentará cada vez mais, a mim e aos meus filhos. O Senhor me aumentará cada vez mais, a mim e aos meus filhos. Daqui a pouco você está acreditando nisso. Daqui a pouco você está acreditando nisso. E aí, querido, o Senhor te aumentará cada vez mais. Aumento. Ó, em todo culto eu quero ler esse versículo de domingo. Vai ser uns domingos aí que eu vou pregar, e você vem para ouvir essas mensagens que nós vamos trabalhar dessas coisas. Amém? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de novo. Ó o versículo 3. Olha o 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, a qual dá o seu fruto no devido tempo, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quem será bem sucedido? Deixa eu dar um conselho para você. Se você não quer aumento, por favor, vamos combinar algo. Não faça. Ok? Porque isso aí pode, você sabe, é como um veneno, contagia o seu coração. Você fica falando aquilo, eu não creio no pastor, não creio no que ele disse, mas eu acho que eu vou ficar falando. Não crê, não fala. Ok? Depois você fica próspero aí, vai ficar com raiva de mim. Aí chega aqui, aí pastor, agora já me entregaram tanta coisa, ganhei carro novo, estou com uma casa nova, aí chegou a jacuzzi, eu não aguento mais, pastor, não para de chegar coisa, então é melhor não falar. Melhor, depois não vem me acusar aqui. Vai que você começa a prosperar aí depois quer desviar. Então não, querido, se você tem um coração corrompido, você vai continuar corrompido com dinheiro ou sem dinheiro. O problema é assim, quando a pessoa bebe e ela não tem muito dinheiro, ela pega uma 51zinha no bar, aquele copinho, dá aquela. O homem do bar já sabe, aquela. Pega. Só que quando você começa a prosperar, você não quer mais caninha 51. Whisky, aquele whisky. Aquele que custa R$500, R$1.000. Então assim, só amplia o que você já é, querido. Não adianta, não vem me enganar. Se você tem se você... Como é que eu chamo? Aquele que tem a mão assim? Se você é muquirana, mão de vaca, você vai ser mão de vaca com bastante, mão de vaca com pouco. Vai ser muquirana do mesmo jeito. Ok? Eu não vou dar meu dízimo porque eu tenho pouco. Quando você tiver muito, você não vai dar também não.
Eu só ganho R$1.000, então não vou dar 100zão não. Quando tiver 10 mil, não vai dar 1000zão também não. Não vem com esse negócio. Não vem querer me enganar. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz prospera. Eu vou parar por aqui, só vou ler mais um versículo, mais umzinho só. Deixa eu ver se eu lembro dele. Salmo 37, 25, eu acho. Qualquer coisa você me ajuda aí, moto. Cantem e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que ama a prosperidade dos seus servos. 35, 27, já lembrei. 35, 27. 35, 27. 35, 27. 35, 27. Aleluia. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam de vez em quando. Tá certo isso? E digam. Digam. O que é para dizer sempre? Vamos ler o que é para dizer sempre? Glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade dos seus servos. Olha, aquele lá vai ser o nosso versículo chave. Só que aqui, ó, esse aqui você pode dizer também sempre, ok? Já que gasta 1 minuto aquele lá, esse aqui não deve gastar tanto assim não. Aquele vai gastar 1 minuto, aproveita e já fala esse também. Vamos combinar o seguinte? Não tem nada a falar 2 versículos, né? Vamos dizer esse aqui também todo dia, 10 vezes por dia, pelo menos. É o mínimo, hein? É o mínimo. E olha, não é recomendação do pastor Edson, da igreja, é recomendação de quem? Digam. Vamos juntos. Glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade dos seus servos. O que diz a Nova Versão Internacional? Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência. E sempre repitam, o Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar dos seus servos. Meu Deus. Queridos, se você recebeu essa palavra hoje, alguns limites já estão começando a ficar balançados aí. Alguns limites, olha, é igual uma parede. Você bate. Uma hora ela começa, pode subir o grupo de louvor. Uma hora ela vai cair. Então esses limites, eles vão cair. Hoje você fica com raiva de mim, amanhã você vai me agradecer. Amém? Amanhã você vem me agradecer aqui. Pastor, obrigado por aquela palavra. Eu morri de raiva naquele dia que você falou. Eu pensei que não era nada espiritual, mas agora eu vejo que é espiritual, porque agora eu estou semeando para ajudar o reino de Deus, semeando para mandar os missionários nos países, semeando para ajudar a igreja, semeando para ajudar os meus parentes. Eu estou pagando as contas dos meus parentes. Chego lá na casa deles, eu vejo a geladeira lá pendurada, aquelas contas. Eu falo: o que é isso aí? É as contas que eu não consegui pagar esse mês. Então dá essas contas aqui que eu vou resolver esse problema para você, eu vou pagar essas contas para você, e aí você vai e paga. Aí eles ficam olhando para você assim: qual igreja você vai? Rapaz, você não era assim, você era muquirana, mas você não é. Aí você, nossa, você não tinha dinheiro. Como você está prosperando? É as coisas que eu estou ouvindo lá na igreja, mas eu não. É isso aí, é as coisas que eu estou ouvindo lá na igreja lá, é as coisas que eu estou ouvindo lá na igreja. Queridos, pensa numa coisa: quantas pessoas você não vai ajudar? Você percebeu que eu li hoje para você que Deus vai fazer você prosperar para confirmar a aliança que Ele tem com você? Em certo lugar está escrito: e que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Como? Através de você. Todas as famílias da terra sendo abençoadas através da sua vida. Todas as famílias da terra sendo abençoadas. Olha, não vai ter esse negócio de pobreza no seu caminho. Você vai chegar lá e eles estão lá tudo sentados na mesa e orando: Senhor, manda alguém com comida aqui. Você chega e olha aquilo e fala assim: o que vocês estão querendo?
Nós estamos orando porque nós queremos comida. Qual churrascaria vocês querem ir? E depois da churrascaria nós vamos passar ali no supermercado e vamos fazer uma super compra, porque dinheiro aqui não falta. Isso é estabelecer a aliança do Senhor. Aí as pessoas vão falar assim: eu quero o seu Deus, eu também quero ficar com o seu Deus, aonde Ele está. Ei, aleluia. Porque a ideia de Deus é que nós tenhamos coisas para nós e para dividir com os outros. O culto hoje girou em torno disso, de você ter para você e ter para abençoar os outros. Você vai ter dinheiro, não vai estar mais no vermelho, porque no vermelho não glorifica a Deus. Glorifica a Deus quando você tem as coisas. E aí ele diz assim, ó: mas antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Não foi a força do seu braço, não foi. Foi você passar a acreditar na mensagem que eu mandei. E a mensagem está sendo pregada para mudar os seus limites, romper os seus limites e fazer você crescer interiormente. E você crescendo interiormente, você vai começar a pagar as contas das pessoas. Oh, você vai começar a comprar carro para as pessoas. Hoje você ora pedindo um carro para você, mas daqui a pouco você vai ter condições de ter o seu melhor e ainda vai ter condições de dar para os outros. Porque você não é miserável, você não é mesquinho, você não é muquirana, você vai prosperar e prosperar os outros. Fazer os outros prosperar também, fazer os outros ter. E quando o Vinícius estiver lá para construir a segunda casa dele, ele vai chamar um de vocês e vai falar assim: olha, é o seguinte, quero vender minha casa, eu gastei 2 milhões para construir, mas eu vou fazer um preço barato para você, vou fazer um negocinho aí, me dá qualquer 50 mil só e leva a casa. Por quê? Porque agora ele prosperou, agora nós prosperamos e nós vamos estabelecer essa aliança. Ei, queridos, ei, aleluia, 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 abençoando pessoas, foi para isso que ele morreu. Pastor, só para ter coisas materiais? Não, isso está incluído no pacote, mas é você ter saúde, é você ter vida eterna, a garantia de que você vai morar com Ele, a garantia de que você vai desfrutar do melhor nessa terra. E não só você vai desfrutar, mas os seus familiares também vão, os seus parentes também vão. É você ter um sítio, uma chácara, e as pessoas vão lá para alugar, e aí você fala assim: não, eu não alugo não. Eu estou falando isso porque é isso que ele faz. Quanto você cobra para... Não, eu não alugo. Como assim? Vem para cá e traz o seu pessoal. Lá, é isso que ele faz. E sabe o que ele está fazendo? Não está isso, plantando, não está retendo. Está lá para só ele, a família dele só? Não, ele tem abençoado as famílias de Deus, as famílias da terra, as famílias de Deus. Aleluia. Nós vamos prosperar. Nós vamos prosperar. Nós vamos prosperar. Nós vamos prosperar, nós vamos prosperar, nós vamos prosperar. Nós vamos prosperar e nós vamos fazer os outros prosperar também. Ei! As pessoas acham que glorifica a Deus é a falta. Olha, seguinte, eu amo a Deus tendo e não tendo. Isso daí para mim não é problema. Não vem tentar ser espiritual para mim, não. Você ama a Deus porque você tem. Meu amigo, eu estou com Deus faz tempo. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu estava desempregado, estava com a minha esposa e os meus filhos, nós morávamos em uma casa de 1,5 cômodos. Eu lembro de várias vezes eu ter orado e falado para Deus. Eu queria que o Senhor soubesse. Eu fazia questão de falar isso para Ele. Eu queria que o Senhor soubesse. Desempregado. De vez em quando ganhando uma mistura, alguma coisa. Eu queria que o Senhor soubesse. E eu quero falar isso para o Senhor.
eu te amo. Eu te amo e não importa se eu tenho ou não tenho. Eu não abro mão de você. Eu estou contigo e eu vou estar contigo. Aconteça o que acontecer, passando seja lá o que for. E olha, não importa os problemas que vêm contra a minha vida. Não importa nada que venha contra a minha vida. Eu sou apaixonado por Deus. Então assim, ó, não é questão de ter que vai me fazer, meu amigo. Eu sou apaixonado por Deus. Desde o dia que eu voltei para a igreja. Eu voltei para a igreja para servir a Ele. E eu disse comigo mesmo: passe o que for, aconteça o que acontecer, eu não desvio esse caminho, eu não mudo essa rota, eu nada vai me tirar desse caminho, nada vai me tirar desse caminho, nada vai me tirar desse lugar, nada vai me tirar desse trajeto, nada vai me tirar. Então não vem querer dizer para mim, você está pregando isso daí porque você é materialista. Não, querido, eu só estou pregando a verdade para você prosperar, eu prosperar, todo mundo prosperar e a gente fazer os outros prosperar também. Ei, aleluia. Porque eu tenho que pregar a palavra de Deus. Amém. Eu sei que quando eu prego essas coisas, as pessoas começam a ser bem-sucedidas. Elas começam a melhorar nos seus empregos. Elas começam a ter coisas. Elas começam a não ser mesquinhas também. Porque isso faz parte do pacote. Você não ser mesquinho. O que adianta você ter uma riqueza e é você e você? Você e mais ninguém. Dizem que tem um homem nos Estados Unidos, que ele tem uma ilha, ele tem alguns bilhões, só que ele não tem filho, não tem ninguém. Quando ele morrer, a riqueza dele vai para onde? Para quem vai? Está lá juntando, está juntando. Isso não é projeto de Deus. Deus não tem problema de te dar. Deus não tem problema com dar para você. Ele disse sobre casas, cheia de tudo que é bom. Não é cheia de móveis quebrados, é cheia de tudo que é bom. Ele tem isso para cada um. Olha, e como eu tenho pregado nas minhas mensagens, Deus não faz acepção de pessoas. Não vem ser o patinho feio no nosso meio agora. Eu acho que se ele está pregando aí, é para eles aí que são bons e vestem gravata. Para com isso. Para com isso. Que nem de gravata eu gosto. Para com isso. Todos que estão aqui me ouvindo hoje, essa mensagem é para você. Disponível aqui pra curar.